Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula de Matemática aplicada à Economia do professor Feijó, a nossa sexta aula à distância nesta quarentena. Novamente, haverá uma questão que será ditada em algum ponto da aula, que servirá como presença em sala de aula. Então, vocês continuem fazendo as questões, me encaminhando por e-mail, que é uma prova de que vocês, de fato, assistiram, ouviram essa aula à distância, essa aula virtual, como alguns alunos chamam. Vamos lá? Muito bem. Vamos continuar trabalhando com as nossas equações diferenciais de segunda ordem, mas agora vamos trabalhar o caso em que o termo é variável. Nós vamos continuar com coeficientes constantes. Depois, numa outra aula, eu farei comentários a respeito de coeficientes variáveis, e muitas vezes, quando os coeficientes variáveis, a equação não apresenta uma solução, ou quando apresenta, a solução é muito complexa. Nós vamos fazer isso depois no MATLAB, vou dar um exemplo. Mas vamos a um caso em que é possível, em diversas situações, encontrar uma solução bem definida, uma função diferenciável que seja a solução da equação diferencial de segunda ordem com termos variáveis. Com termo variável, melhor dizendo. Como o termo é variável, ele não é representado mais pela constante b, mas por uma função de t. Tá? Então, eu imagino que o termo seja uma função diferenciável da variável independente t. Ok? Obviamente, neste caso, a técnica de obtenção da solução particular modifica-se bastante. A equação homogênea associada é a mesma. Portanto, a solução geral da homogênea continua sendo obtida a partir das raízes características que se obtém a partir da estrutura da equação diferencial. Nada muda com relação à homogênea. O que muda é a escolha da função que representa uma solução particular, que é o equilíbrio intertemporal, o equilíbrio estacionário, ou variável, mas intertemporal, conforme nós já vimos. Bom, vamos desenvolver uma técnica de encontrar a solução particular quando a função ft, que é o termo da equação diferencial, ela representa uma classe delimitada de tipos de funções. Tá? Então, o nosso método se aplica a uma função ft que, além de diferenciável, ela é bem comportada no seguinte sentido. Ela e todas as suas derivadas, nas ordens sucessivamente maiores, apresenta, digamos assim, a mesma cara. Tá? Que a gente diz que é uma função bem comportada. Tá? E o nosso método é quando as famílias de derivadas, a função ft e todas as suas derivadas, formam uma família de funções do mesmo tipo. Ok? Então, nesse caso, podemos aplicar o chamado método dos coeficientes indeterminados. Tá? Então, reforçando, esse método aplica-se para encontrar a solução particular da equação completa para equações diferenciais de coeficiente constante e termo variável ft, desde que esse termo e suas sucessivas derivadas contenham, em conjunto, somente um número finito de tipos de expressões. Vejamos um exemplo para ficar claro o que eu quero dizer como tipo de função, tá? Tipo de expressão. Vejamos. Imagine a equação diferencial de segunda ordem, y duas linhas de t mais 5y linha de t mais 3y é igual a 6t ao quadrado menos t menos 1. Nós estamos usando aquela notação de indicar o grau da derivada, ou a ordem da derivada, a partir do sobrescrito, usando esses dois traços, a segunda derivada, um traço, a primeira derivada. Outro aspecto que eu quero que vocês observem é que do lado direito não tem uma constante, tem uma função de t, no caso uma função quadrática, uma função bem comportada, 6 de t ao quadrado menos t menos 1. Vamos aplicar a técnica dos coeficientes indeterminados para determinar a função que é a solução particular yp dessa equação. Então, eu quero um valor de y particular que satisfaça essa equação para qualquer t. Tá? Vamos observar o termo variável f de t. Ele contém três tipos de expressões. Polinômios, né?
t ao quadrado, t e uma constante. À luz disso, nós vamos chutar uma solução particular que tem a mesma estrutura da função f de t. Tá? Então a solução particular seria b1t ao quadrado mais b2t mais b3. Então tem a mesma estrutura, o mesmo formato da função f de t, da função termo variável. Bom, se eu chutar que a solução particular é esta, então, por conseguinte, a derivada dela, a derivada da função particular, yp' de t, vamos derivar. Então, b1t ao quadrado, a derivada 2b1t. O segundo termo, b2t, a derivada b2. O terceiro termo é uma constante que desaparece. Essa é a derivada primeira. Vamos agora pegar a derivada da derivada ou a derivada segunda. Bom, aí no caso, 2b1t, a derivada é 2b1. Então, ali está 2b1. E 2b2 é a constante, a derivada é zero. Então, a derivada segunda da solução particular é 2b1. Vamos substituir esses valores de y, y' e y duas linhas da particular na equação completa para a gente ver a característica da nossa solução tentativa. Então, no primeiro membro eu tenho primeiro a derivada segunda, 2b1, mais 5 vezes a derivada primeira. Então, é 5 vezes, abre parênteses, tá certo? E vamos colocar aí a derivada primeira. 2b1t mais b2. Mais 3 vezes y. Então, vamos pôr o nosso y, que é esse polinômio que tem a cara da função termo. Então, o nosso y é b1t ao quadrado mais b2t mais b3. É igual. Vamos desenvolver isso. Né? Então, vamos colocar o termo que tem t ao quadrado, que é só esses que aparece aí no terceiro termo. Né? Então, é 3b1t ao quadrado. Depois vamos unir todos os termos que aparecem t. Então, aparece aquele 10b1t e aparece um 3b2t. Coloco t em evidência, 10b1 mais 3b2. E depois os termos independentes. Então, tem 2b1 é termo independente, 5b2 é termo independente e 3b3 é termo independente. E vamos igualar isso ao segundo membro, que é 6t ao quadrado menos t menos 1. Bom, então, dois polinômios são iguais quando eles se igualam termo a termo. Então, vamos igualar termo a termo esses dois polinômios. Então, o primeiro. Então, fica lá. Né? Vamos pegar o coeficiente que multiplica t ao quadrado, que é 3b1. O segundo membro é 6, então 3b1 é igual a 6. O coeficiente que multiplica t, 10b1 mais 3b2. A segunda equação é menos 1. E depois o termo independente, que é 2b1 mais 5b2 mais 3b3 é igual a menos 1. E agora tem um sistema muito simples de 3 equações, 3 incógnitas. Né? Um sistema linear muito simples e vamos resolver. A solução, vocês podem fazer aí, é muito simples. B1 é igual a 2, B2 é igual a menos 7 e B3 igual a 10. Podem testar essa solução facilmente obtida. Portanto, a nossa solução particular, substituindo esses valores de B1, B2 e B3, fica 2t ao quadrado menos 7t mais 10. Tá? Note, esse método de solução, o método de coeficientes indeterminados, no caso em que ft é um polinômio, funciona bem, tá? Porque o polinômio ele cai naquela classe de função que ela e todas as suas derivadas pertencem ao mesmo tipo. Tá? Todas as derivadas são um número finito de tipos de expressão polinomial. Tá? Por exemplo, bt, tá? Então, se você derivar, a derivada de um polinômio são sempre polinômios. Então, é a mesma classe de função. Tá? Você pega a função bt ao quadrado, a derivada 2bt, é um polinômio também. A segunda derivada constante, que pode ser um termo polinomial. Tá? Então, é esse exemplo de função. Outros exemplos é a função e elevado a bt, que todas as derivadas aparecem e, a base do logaritmo natural, elevado a bt, então é a mesma classe de função. L, todas as suas derivadas de ordem superior. A função b seno θ. Né? Então, a derivada sempre aparece ou um seno ou um cosseno, como nós já vimos. Então, sempre são funções senodais, seno e cosseno. Então, que é a mesma classe de função, mesmo tipo. E assim por diante. Tá? Então, essas funções, polinômios com um número finito de termos, sempre satisfazem essa condição. Ela, as suas derivadas, é a mesma classe de função. Pega a função f de t igual a b seno de t.
As derivadas, f' de t é b cosseno de t, a derivada segunda fica menos b seno de t, a derivada terceira é menos b cosseno de t, a derivada quarta b seno de t. Ou seja, são todos o mesmo tipo de expressão. No caso, são dois tipos de expressão, seno e cosseno. Tá? Ok? Ou, se você quiser, você pode dizer que é só uma expressão do tipo b1 seno de t mais b2 cosseno de t, tá? Com uma atribuição particular dos valores de b1 e b2 no caso. Note que essa técnica não se aplica, por exemplo, para a descoberta da solução particular dessa equação. Y duas linhas de t mais a y' de t mais by igual a t a menos 1. Tá? Porque se y de p, se a solução particular é logaritmo de t, a derivada dela é 1 sobre t, é t a menos 1. Tá? Veja as próximas ordens de derivadas da solução particular. A derivada segunda é menos 1 sobre t ao quadrado, a derivada terceira é 1 sobre t ao cubo, vai mudando o sinal, vai mudando a ordem. Isso é considerado um diferente tipo de expressão. Então, a derivada, a função e as suas várias derivadas de ordem crescentemente superior, ela define diferentes tipos de expressão e não o mesmo tipo de expressão. Tá? Ok? Então, não cumpre o pré-requisito do comportamento dessa função. Então, essa função ft, nesse exemplo, esse t a menos 1, não é considerado bem comportado para o uso da técnica dos coeficientes indeterminados. Tá? Muito bem. Quando o pré-requisito é cumprido, quando o pré-requisito é atendido, a gente pode imaginar a solução, tá certo? Como sendo os tipos de expressão que são gerados na mesma classe, e a gente pode usar uma combinação linear desses tipos de expressão que aparecem na função da particular tentativa e nas suas derivadas de ordem crescentemente superior. Então, em yp, y duas linhas de p, y' de p, y duas linhas de p, etc. Tá certo? A gente pode imaginar uma solução que seja uma combinação linear da cara de todas essas derivadas, desde que as derivadas sejam da mesma classe de função. Bom, ainda nessa equação diferencial de segunda ordem, a termo variável, y duas linhas, mais a1 y' mais a2y igual a ft, quando o coeficiente de y for nulo, ou seja, esse segundo coeficiente, o a2, for igual a zero, nós necessitamos de uma modificação técnica. Vamos dar um exemplo. O mesmo exemplo anterior, mas vamos retirar o terceiro termo fazendo a2 igual a zero. Então a equação fica y duas linhas de t mais 5y' de t é igual ao termo variável, 6t ao quadrado menos t menos 1. Tá? Eu não posso usar aquela mesma solução particular tentativa que eu utilizei anteriormente quando tinha o terceiro termo, quando a2 era diferente de zero. Porque se eu usar essa particular b1 t ao quadrado mais b2t mais b3, isso daria, vamos pegar a primeira derivada, 2b1t mais b2, porque a derivada de b3 é zero. E a segunda derivada daria só 2b1. Se eu empregasse esses valores, tá, não apareceria no primeiro termo, no primeiro membro, nenhum termo na forma b1t ao quadrado. Tá? Ok? Porque, olha, a primeira derivada não aparece o quadrado e na segunda derivada é uma constante. E o yp ele não é substituído, porque não tem um termo com yt, porque a 2 é igual a zero. Então, do lado esquerdo, não tem nenhum termo que aparece um b1t ao quadrado para que você iguale com 6t ao quadrado que aparece no polinômio associado ao termo. Tá? Então, temos que tentar uma nova solução. Tradicionalmente, se tenta essa segunda solução. É o mesmo b1t ao quadrado mais b2t mais b3, mas pré-multiplicado por t. Tá? Eu multiplico isso por t e aí funciona. Né? Caso não funcione, tá? Se por acaso não funcionar, aí você tenta multiplicar por t ao quadrado e assim por diante. Tá? Normalmente, essa pré-multiplicação por t ao quadrado funciona quando o A2, o A1 também for igual a zero. Quando a função sucessória, no nosso exemplo, y duas linhas, 6t ao quadrado menos t menos 1. Tá? Então, você tenta multiplicar por t, se não funcionar, multiplica por t ao quadrado e assim por diante.
Agora vamos retornar à equação do exemplo e pensar na solução completa. Tá? Então, y duas linhas, mais 5y', mais 3y é igual a 6t ao quadrado menos t menos 1. Nós já vimos que a particular é 2t ao quadrado menos 7t mais 10. Vamos agora procurar a solução completa, a solução geral da equação completa, e vamos impor as seguintes ordens para a gente obter uma solução com os valores definidos das constantes envolvidas, a constante A1 e A2. As condições iniciais são y0 igual a 10 e a derivada de y no ponto 0 igual a menos 7. Vamos lá. Então, buscando a solução geral da homogênea, né, da função complementar, vamos lá. A equação característica é, olhando para o primeiro meio, facilmente se escreve a característica como sendo r ao quadrado mais 5r mais 3 igual a 0. As raízes são, pensando na fórmula de Bhaskara, R1, R2 é meio de menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 12, que dá menos 5 mais ou menos raiz de 13 sobre 2. Portanto, a solução completa, são duas raízes reais distintas. A solução completa nós vimos na aula anterior, que é a1 e elevado a r1t, mais a2 e elevado a r2t, mais a solução particular da equação completa, que é 2t ao quadrado menos 7t mais 10, conforme visto. Então, a gente substituindo os valores de R1 e R2 calculado, fica A1 elevado a menos 5 mais raiz de 13 sobre 2t, A2 elevado a menos 5 menos 13 dividido por 2, também no expoente t, mais a solução particular, 2t ao quadrado menos 7t mais 10. Bom, os valores de A1 e A2 serão determinados pelas condições iniciais. y0 igual a 10, depois se testa a derivada no ponto 0 igual a menos 7. y0 igual a 10. Então, y0 coloca 0 no valor da função, então fica só A1, porque elevado a R1t, se elevado a 0 é igual a 1, fica 1. Depois o outro fica só A2 pelo mesmo motivo. Depois, 2t ao quadrado é 0, menos 2zero ao quadrado, 2 vezes 0 é 0, menos 7 vezes 0, que é 7t. Menos 7, 0 é 0, sobra só o 10. Então, A1 mais A2 mais 10 é igual a 10. Então, obviamente, a soma das constantes, A1 mais A2, tem que ser igual a 0. Significa dizer que A1 é igual a menos 2. Agora, vamos usar a condição inicial da derivada. Né? Então, y'0 é igual a menos 7. E vamos calcular a derivada a partir da expressão de y de t. Então, a derivada é, vamos lá, olhando a expressão de y de t. Você vai derivar aquilo que está no expoente, aparece na frente menos 5 mais raiz de 13 sobre 2, A1, a constante que estava ali, e elevado a menos 5 mais raiz de 13 sobre 2t. Mais, pega o segundo termo, aparece na frente o que estava ali, multiplicando t no expoente. Então, é menos 5 menos 13 sobre 2 A2, elevado a menos 5 menos 13 sobre 2t. Mais, e aí tem um termo associado à função particular, né? Derivado. Então, derivado de 2t ao quadrado, 4t, derivado de menos 7t, menos 7, a derivada da constante 10 é 0. Então, fica essa expressão. Tá? E que eu posso agora substituir, no lugar de 2, eu ponho menos A1. Então, ali onde tem A2 aparece o A1 e o sinal mais vira o sinal menos ali no segundo termo, como vocês podem ver. Tá? Então, são essas duas expressões exponenciais, mais 4t menos 7. Esse é a função derivada, é a derivada de y, a derivada da função. Portanto, y' aplicado no ponto 0 fica, bom, elevado a aquela expressão vezes t, fica elevado a 0, o outro também vai aparecer um elevado a 0, tudo isso é igual a 1, então o termo exponencial desaparece, fica menos 5 mais raiz de 13 sobre 2 a 1, menos 5 menos raiz de 13 sobre 2 a 1, que agora substitui a 2 por A1, né? Depois aparece 4 vezes 0 é 0, fica só o menos 7, né? É igual a, qual é a condição inicial? É igual a menos 7. E depois, olha, pondo A1 em evidência, o que aparece ali? Menos 5 sobre 2 cancela com menos 5 sobre 2. Depois aparece lá menos 13 sobre 2. Não, depois aparece mais 13 sobre 2. Depois aparece menos com menos mais 13 sobre 2, que é 2. 13 não, raiz de 13, né? Mais raiz de 13 sobre 2. Depois aparece menos raiz de 13. Menos com menos dá mais raiz de 13 sobre 2, então dá 2 raiz de 13 sobre 2, que é raiz de 13, então fica raiz de 13 vezes A1 igual a 0, portanto A1 igual a 0, como A2 é menos A1, então A1 igual a 0 e A2 é igual a 0, tá?
Então, significa o quê? Significa que os dois termos associados ao desvio, que seria a flutuação sinusoidal, eles desaparecem, porque os dois coeficientes são nulos para essa condição inicial. Tá? Então, a solução geral da equação completa é simplesmente a solução da equação particular, a solução particular da equação. Tá? É idêntica à solução particular, mas isso para essas condições iniciais. Na verdade, eu bolei essas condições iniciais para que isso acontecesse, meio que para simplificar o resultado. Tá bom? Vamos ver esse mesmo exercício para o MATLAB? Vamos ver se bate com o MATLAB? Então vamos lá. Então a equação é y' de t mais 5y, y duas linhas de t mais 5y de t, mais 5y, perdão, y duas linhas de t mais 5y' de t mais 3y igual a 6t ao quadrado menos t menos 1. Vamos escrever isso no MATLAB. Então a gente viu que no MATLAB, para escrever, você isola no primeiro membro a derivada de ordem mais elevada, que é a derivada segunda, y' de t. Joga o resto para o segundo membro. Então fica menos 5y' de t, mudei o sinal, menos 3y, mudei de membro e mudei de sinal, mais o que já estava no segundo membro, 6t ao quadrado menos t menos 1, que é a solução particular. Então na janela de comando, lá do MATLAB, você vai digitar esses comandos e depois vai salvar um M-file como se fosse uma procedure, né? Uma proc. Então sims y de t, então você informa para o programa que y é a variável independente e t é a variável independente. Depois você cria a variável dy, que é simplesmente a derivada do y, é o diff-f, que ele entende que é a derivada do y. Depois, para achar a trajetória de yt, usa o comando dissolve, e no argumento dissolve você põe a derivada de segunda ordem, porque aquele 2 que aparece como argumento é para indicar que é de segunda ordem, aí você escreve a expressão que está ali em cima, menos 5, asterisco que multiplica dy, que é a derivada, menos 5 asterisco y, mais 6 asterisco t, circunflexo ao quadrado, para dizer que é t elevado ao quadrado, né? Menos t, menos 1. E forma também as condições iniciais, y0 é igual a 10, e a derivada no ponto 0 é menos 7. Ok? Recapitulando. Então, as duas condições iniciais, elas são informadas na parametrização do dissolve. Aquele y0, aí você usa a igualdade dupla, que é de imposição, tá certo? De imputação, dy0, igualdade dupla, menos 7. Tá? Então, nós vamos obter a resposta. Tá? Então, vamos mostrar a tela do MATLAB, tá? Com a janela de comando. O acionamento, depois de digitado o comando, ele foi salvo como um arquivo M, um M-file, e depois, salvo o arquivo M-file, eu chamei ele para o MATLAB. Ele aparece lá em cima. Depois eu vou executar o arquivo simplesmente digitando exem14 e aí ele executa, tá? E vai obter o mesmo resultado que a gente teve, que a gente chegou teoricamente, tá certo? E depois nós vamos tentar na próxima figura a solução. A próxima figura vai mostrar a solução para o Simulink. Então vai aparecer lá o diagrama dos blocos da caixinha, tá certo? Vamos ver então? Aqui está. Vocês estão vendo a tela, os mesmos comandos que eu explicitei aparecem aí digitado, está informado corretamente as condições iniciais, e após a execução, deu lá, aparece na janela de comando, y de t igual, na linha de baixo, 2t ao quadrado menos 7t mais 10, que é exatamente a função que a gente obteve teoricamente. Ok? E aqui está o nosso diagrama dos blocos. Né? Vocês já entendem bem desse diagrama, acho que não preciso detalhar, né? Como se trata de derivada segunda, eu uso dois integrators, duas caixinhas de integrator. Na segunda caixinha sai o valor de y, e aí, está até destacado aí no desenho, aparece a caixinha ou o bloco do scope, que é usado para gerar o gráfico. E não esqueça das informações, né? Então, na caixinha da esquerda, eu ponho a condição inicial da derivada, do ponto zero, que é aquela caixinha y'. Na caixinha da direita, que é a caixinha y, cuja saída é y, por isso que eu denominei de caixinha y, você põe o valor de y0. Tem que formar o valor de acordo com o enunciado do nosso exemplo. Okay? A próxima figura é o gráfico gerado, quando eu digito na caixinha, no bloco scope. Tá? Vai mostrar a trajetória de yt, tá? Quando eu executo o Simulink com essas condições iniciais, com esses parâmetros. E a gente deve obter
se está tudo certo, se foi tudo feito, implementado corretamente, a gente deve obter o quê? Qual que é o gráfico da solução dessa equação diferencial? Bom, a gente deduziu teoricamente, é 2t ao quadrado menos 7t mais 10. Então ele deve ser uma parábola com boca para cima. Vamos ver se bate? Aí está. Tá? Perfeitamente o que nós vimos. A parábola com boca para cima, olha a condição inicial ali. Tá? Para y0 é igual a 10. Tá? E note que a gente tem uma outra condição inicial também, que é o valor da derivada, e é menos 7. Então, como vocês estão vendo no gráfico, ele tem que começar com inclinação negativa, né? Porque a derivada no ponto zero é negativa. Então, de fato, começa num trecho descendente da parábola, aí atinge um ponto mínimo em torno de t igual a 2, talvez um pouco antes, né? Eu acho que em torno de t igual a 2, depois ele sobe. Tá bom? Então, aí, perfeitamente executado no MATLAB. Muito bem. Vamos ao segundo exercício da aula. O exercício de equação diferencial de segunda ordem, um termo variável. No caso, o termo variável agora não é mais um polinômio, é uma função exponencial, 2 elevado a menos 4t. Esse exercício pede que se determine a solução particular e a solução completa e definida, quer dizer, com os valores das constantes calculados, com essas condições iniciais. y0 é igual a 2, dy dt de 0 é igual a menos 3,4. Novamente, eu que bolei essas condições iniciais, não está no livro do Chiang, para a gente obter uma solução um pouco mais fácil de determinar as constantes A1 e A2. Vejamos. Observação, né? O segundo termo é uma função exponencial cuja base é o algarismo natural, é o E, né? 2,71, etc. Todas as derivadas dessa função pertencem ao mesmo tipo de exponencial natural, entre aspas, né? Com expoente menos 4t. Né? Quais são as derivadas? Menos 8 elevado a menos 4t, depois a derivada segunda, 4 vezes 8, 32, com menos dá mais, 32 elevado a menos 4t, a próxima derivada seria menos 128, que é 32 vezes 4, elevado a menos 4t e assim por diante. Então, todas é um expoente, é uma base e o expoente menos 4t. Então, é a mesma classe, o mesmo tipo de função. Tá? Portanto, o método dos coeficientes indeterminados se aplica nesse caso também. Então, vamos tentar uma solução particular? Bom, é natural que a gente pense em uma solução que tenha a mesma cara, o mesmo formato do termo variável. Né? Então, vamos tentar b elevado a menos 4t. Então, essa é a função particular. Então, a derivada da função particular seria menos 4, né? Porque desce lá da função composta, derivada de menos 4t a menos 4b elevado a menos 4t. E a derivada segunda, 4 com 4 é 16, menos com menos dá mais, então 16b elevado a menos 4t. Vamos substituir na equação original, tá? Essa solução particular. O yp, a derivada primeira dele e a derivada segunda. Você vai obter o quê? Isolando b elevado a menos 4t, que aparece na função de todas as suas derivadas, fica 16 menos 12 menos 4, b elevado a menos t. 16 menos 12, 4, 4 menos 4, 0. Então ele se anula. Então é o que eu chamo de resultado inglório. Porque vai aparecer só um zero, quer dizer, eu não tenho nada para igualar ao segundo membro, que é o 2 elevado a menos 4t. Então eu não vou ter como determinar o valor desse b. Né? Não tem como resolver por esse caminho. Note que nesse exercício a equação característica é essa, r ao quadrado mais 3r menos 4 é igual a 0, que sai da estrutura da equação diferencial de segunda ordem. Você sabe como escreve facilmente a equação característica, que é uma equação de segundo grau para equações diferenciais de segunda ordem. E as raízes são, aplicando a forma de Bhaskara, R1 e R2 é meio, que multiplica menos 3, que é o menos b, né? Coeficiente ali do R, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de o discriminante, né? 9 mais 16. Então fica meio vezes menos 3 mais ou menos 5. Então as raízes são, primeiro, menos 3 mais 5, 2, indo por 2 dá 1, então R1 igual a 1. A segunda, menos 3 menos 5, que dá menos 8, dividido por 2 é menos 4. Olha o que está acontecendo. Uma das raízes características coincide com o expoente da função de base natural, no caso a raiz R2 é igual a menos 4, e o expoente da função termo aparecerá um menos 4t. Né? Então coincidiu com a constante que aparece no coeficiente da função termo variável. Tá? Normalmente, quando há essa coincidência entre esse expoente e a raiz característica,
pode aparecer esse tipo de problema na solução tentativa padrão. Bom, sempre quando a solução não dá certo, a gente usa o método estratagema e tentar uma outra solução pré-multiplicando por t. Então, a solução tentativa, a nova solução é YP, solução particular, é BT elevado a menos 4t. Incorporando, como sempre, o truque de incorporar o fator t. Portanto, vamos pegar a primeira derivada usando aquela técnica. Né? A derivada da primeira vezes a segunda é só um t que desaparece, fica só b elevado a menos 4t, que eu já pus em evidência, aquele 1 que aparece entre parênteses. E depois eu pego a primeira, que é o termo que carrega o t, e na hora que eu faço a derivada de e elevado a menos 4t, aparece o menos 4, que é esse menos 4t que também aparece entre parênteses, é o segundo termo entre parênteses. Essa é a derivada primeira. E para calcular a derivada segunda, então eu pego a expressão entre parênteses, eu olho como um fator, e a outra expressão como outro fator. Então deriva a expressão que traz entre parênteses, aparece menos 4, aí o outro fator, mas aí eu repito a expressão entre parênteses, 1 menos 4t, então derivando a outra expressão, né? Que a derivada é de b elevado a menos 4t, aí aparece o menos 4, então é esse menos 4t que aparece dentro. Esse menos 4 vezes t, veja, a derivada do expoente, que é menos 4t, é menos 4, né? Que é esse menos 4 que está entre parênteses, tá certo? Que aparece aí no segundo membro, que é esse menos 4 que pré-multiplica 1 menos 4t, b elevado a menos 4t. Depois eu ponho em evidência, né? Então esse menos 4, né? Menos 4b elevado a menos 4t do primeiro membro, aí aparece um outro menos 4b elevado a e vezes e elevado a menos 4t, que está no outro termo, aí menos 4 com menos 4, daí esse menos 8 que aparece aí dentro dos parênteses, e o outro é menos 4, que está multiplicando aquela expressão, na hora que multiplicar menos 4 com menos 4 dá o 16t, né, que é o menos 4 vezes menos 4t. Então 16t, esse mais 16t que aparece dentro da expressão entre parênteses, b elevado a menos 4t. Tá? Então eu tenho uma função tentativa, yp, a derivada dele e a derivada segunda. Vamos substituir tudo isso na equação diferencial originária. Então fica derivada segunda, que a gente obteve, né, menos 8 mais 16t, b elevado a menos 4t, e mais 3 vezes a derivada primeira, que é 3 vezes 1 menos 4t, b elevado a 4t, né, menos 4 vezes y, né, então menos 4, y é bt elevado a menos 4t. Então eu ponho o b elevado a menos 4t, que aparece aí em evidência, aparece em todos os termos, eu ponho em evidência. Daí fica menos 8 mais 16t, mais 3, depois tem 3 com menos 4t, dá uma menos 12t. E finalmente na outra expressão, o isolê ficou um menos 4t. Né? Aí você calcula tudo isso, né? Por exemplo, 16t menos 12t dá mais 4t, que cancela com esse menos 4t. Então, os termos inteiros desaparecem. Aí tem esse menos 8 mais 3 dá menos 5. Então, isso é igual a menos 5b elevado a menos 4t. Agora vamos igualar com o segundo membro, onde está a função termo. Né? Então, igual a menos 5b elevado a menos 4t, o segundo membro que é 2 elevado a menos 4t. Portanto, b é menos 2 quintos. Né? Okay? Então, a solução particular é, y particular é o b, que é menos 2 quintos, t elevado a menos 4t. E a solução completa fica como? A1 elevado a t, mais A2 elevado a menos 4t, que são as duas raízes características, né? 1 e menos 4. E o resto é a solução particular, o restante, né? O termo que ainda tem que ser incorporado, a solução particular, que é menos 2 quintos de t elevado a menos 4t. Então essa é a solução em termos das constantes A1 e A2, e agora vamos usar as condições iniciais para determinar o valor dessas constantes. Bem, agora vamos calcular o valor das constantes A1 e A2, empregando as condições iniciais e obter assim a solução definida. Recordando que as condições iniciais são y0 igual a 2 e a derivada de y em relação a t no ponto 0 é menos 3,4. Bom, o y0 pega a função original, fica A1 elevado a t elevado a 0, dá 1, então fica só A1. O segundo termo é A2 elevado a menos 4t, elevado a 0 dá 1, fica só o A2. E o terceiro termo associado à solução particular, como ele tem um t multiplicando, ele simplesmente fica zero quando se calcula na condição inicial t igual a zero. Então fica A1 mais A2 é igual a 2. Agora vamos aplicar a segunda condição inicial em relação à derivada. Então vamos obter a derivada. Né? Então a derivada
y' é A1 elevado a t, que é a derivada de A1 elevado a t. Depois tem a derivada de A2 elevado a menos 4t, que o menos lá em cima no expoente, como é a função composta, tem que derivar menos 4t, que dá menos 4. Então fica menos 4 A2 elevado a menos 4t. E aí tem um terceiro termo associado à solução particular. Primeiro você deriva só o primeiro fator, que é esse menos 2/5 de t, derivado em relação a t é o menos 2/5, fica menos 2/5 elevado a menos 4t. Depois congela esse menos 2/5t e olha o segundo fator, que é elevado a menos 4t. Na derivada aparece o menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá o 8, portanto fica mais 8/5 de t elevado a menos 4t. Bom, então vamos calcular agora no ponto zero, fica só A1, depois ali no segundo termo 4A2, depois fica menos 2/5, né, porque o e elevado a zero é 1. Depois o outro termo desaparece, que aparece um termo multiplicando. Se t é igual a zero, ele desaparece, obviamente. Então fica A1 menos 4A2 menos 2/5. Aí no lugar de A1, eu ponho 2 menos A2. Então fica 2, tá certo? Perdão. No lugar de A1, eu ponho 2, isso, 2 menos A2. Então fica 2 menos A2 com menos 4A2 dá menos 5A2, menos 2/5, tá certo? E isso tem que ser igual à condição inicial da derivada, que é menos 3,4. Né? Se você olhar o primeiro termo, né, aparece o quê? Bom, eu vou colocar o 2 no segundo membro, menos 2, depois eu coloco o menos 2/5 no segundo membro, fica 2/5, então no primeiro termo eu vou deixar, no primeiro membro eu vou deixar só menos 5A2. E no segundo membro fica menos 3,4, menos 2, mais 2/5. Né? Então, menos 3,4 menos 2 dá menos 5,4. E 2/5 é 0,4. Então, menos 5,4 menos 0,4 dá menos 5. Ah, então simplesmente deu menos 5A2 é igual a menos 5, ou seja, A2 é igual a 1. Né? Como a soma dos dois tem que ser 2, o A1 é 1 também. Tá? Então, a solução geral ficou muito simples. Né? Escolhi bem as condições iniciais. Né? Então fica e elevado a t mais e elevado a menos 4t, menos 2/5 de t e elevado a menos 4t. Bom, podemos resolver isto pelo programa MATLAB, como sempre. Né? Então vamos pegar a equação do exercício, y' menos 3y, y duas linhas, mais 3y', menos 4y igual a 2 elevado a menos 4t. Vamos usar o programa MATLAB. Então, como eu falei, para usar o MATLAB, põe a derivada segunda no primeiro membro, y duas linhas de t, e no segundo membro, menos 3y' de t, mais 4y, mais 2 elevado a menos 4t. Então, digita esse comando, conforme está aí, eu já ensinei, né? Você cria pelo SINS a variável independente e dependente, cria uma função que simboliza a derivada de y usando diff-f, e depois vai resolver o yt da equação usando dissolve. Aí você informa o parâmetro 2 no diff, dentro do argumento dissolve, para dizer que é uma equação de segunda ordem. Aí você escreve e informa as condições iniciais, né? y0 igual a 2, e a derivada no ponto zero é menos 3,4. Informa isso, digita na janela de comando, grava isso como mfile e depois executa o mfile, que é o procedimento que adotamos nos exemplos anteriores. Isso está feito, tá? E aí, na próxima figura, que vou mostrar daqui a pouco, né, vai aparecer a tela do MATLAB com o programa, com o resultado, certo? Note que o resultado, olha, um momento, vamos mostrar aqui a tela. Note que o resultado não é, olhando assim, parece diferente do nosso resultado, mas é a mesma expressão, e elevado a t mais 4, e elevado a menos 4t, menos 2/5 de t elevado a menos 4t. É que às vezes, pelo método de obtenção do MATLAB, nem sempre ele dá com a cara mais enxuta, mais bonita, né, da resposta. Mas fazendo uma manipulação algébrica, né, apropriada, chega exatamente na mesma resposta. Deixo que vocês façam isso como exercício de interpretação. Tá? No outro, nessa figura, aparece aí a representação da diagramação dos bloquinhos. Né? Vocês já sabem como faz essa diagramação direitinho, tá? Olha, tem uma caixinha ali ao lado logo na linha superior tem a caixinha que gera a função exponencial, e elevado a u, tem um bloco que faz isso, tá? E aqui você vai gerando o segundo termo, que vai dar nesse fluxo que entra no primeiro integrator, que é exatamente a derivada segunda. Isso vocês já sabem fazer bem. Não se esqueçam de informar nas duas caixinhas integrator as condições iniciais, as duas condições iniciais, certo? E executa. Bom, a próxima figura vai mostrar o resultado dessa execução. Tá?
O que a gente espera que seja essa figura, antes de eu mostrar essa figura? Note que na nossa resposta tem um termo que é e elevado a t, o outro é e elevado a menos 4t, ok, o sinal negativo ele converge. O termo t elevado a t, ele é explosivo. Note que o segundo termo associado à solução particular, ele não é explosivo, né? Porque ele tem um t, é verdade, mas ele tem um e elevado a menos 4t, né? Que predomina, né? Que tem uma velocidade maior do que o termo t. Então, o terceiro termo converge, o segundo converge, mas o primeiro não. Então a gente tem que esperar o quê? Uma solução que é explosiva, né? Que ela tende a infinito. E aqui está o gráfico. Como vocês podem observar neste gráfico, de fato nós temos uma solução, digamos, explosiva, né? Veja que as condições iniciais estão rigorosamente atendidas e essa curva, né, que tem um formato muito particular, é uma curva exponencial, crescente, explosiva, que é o que acabou predominando. Tá? Ela se torna, né, exponencial depois, porque predomina o termo exponencial com relação aos outros dois termos que vão convergindo. Tá bom? Então essa é a nossa sexta aula em ensino à distância. Uma ótima Semana Santa para vocês e nos veremos depois da Semana Santa, ok? Bom estudo, me envie a questão. Aliás, a questão, né? Esqueci. Vamos lá para a questão da aula. Bom, na página 521, tá? Do bloco de questão 16.7, vocês me encaminham como controle de presença dessa aula o exercício 1, tá bom? Então, bom estudo para vocês.